Olá, eu sou a Gabriela, integrante do grupo 1, juntamente com a Bianca, o Diego, a Giovana, a Letícia, a Sara Stephanie e a Sara Dantas. E nós estamos responsáveis pelo precipitador eletrostático e vamos apresentar o trabalho final. Oi, meu nome é Letícia e eu vou introduzir alguns pontos importantes para a elaboração desse trabalho, como a legislação vigente, o plano de redução de emissões de fontes estacionárias, o funcionamento do precipitador eletrostático e as vantagens e desvantagens deste equipamento. Para o controle de emissões atmosféricas, devemos atender às legislações vigentes, as quais se estendem a nível federal e estadual. A nível federal, temos a Resolução CONAMA número 491, de 19 de novembro de 2018, que define os padrões de qualidade do ar, e a Resolução CONAMA número 436, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para as fontes fixas. A nível estadual, os padrões de qualidade do ar são orientados pelo Decreto Estadual número 59.113, de 23 de abril de 2013, que, a partir de uma série de objetivos, visa diminuir a poluição atmosférica no decorrer dos anos. O Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias é um documento exigido pelo Decreto Estadual número 59.113. É um documento que tem como objetivo traçar estratégias para a redução de emissões de fontes fixas, principalmente para as regiões que não atendem aos padrões de qualidade do ar. O precipitador eletrostático separa as partículas poluentes do gás carreador por meio de atração eletrostática. O gás carreador é ionizado com a aplicação de uma alta descarga elétrica no centro de seu fluxo. A passagem do gás com os poluentes ocorre entre eletrodos positivos e negativos, que formam uma corrente corona. Os elétrons das partículas são acelerados ao passarem pela corrente corona e se deslocam em direção a outros elétrons, formando íons positivos que são atraídos por uma placa vertical aterrada, chamada eletrodo coletor. As partículas ficam aderidas à superfície do eletrodo coletor e assim são coletadas e em seguida descartadas. O precipitador eletrostático se destaca por apresentar alta eficiência, a qual pode chegar até 99%, tanto na coleta de partículas finas quanto grossas. Ele opera com altas temperaturas e pressões, possui baixo custo de manutenção, uma vida útil muito longa e alguns modelos ocupam pequenos espaços. Como desvantagem, o precipitador eletrostático pode não ser eficiente para a remoção de partículas com elevada resistividade elétrica, sua aquisição demanda um alto investimento e o equipamento costuma ser consideravelmente espaçoso, o que dificulta mudanças nas condições de operação após a sua instalação. Bom, vou falar um pouco dos tipos de precipitadores eletrostáticos existentes. Os precipitadores eletrostáticos eles são classificados quanto ao número de estágios para remoção das partículas no aerossol, sendo eles de estágio único ou de estágio duplo. O de estágio único, ou simples, o carregamento e a migração das partículas acontece em uma única etapa, e o próprio conjunto de eletrodos é usado para carregar e coletar. A tensão usada para carregar os eletrodos pelo precipitador eletrostático de estágio único é bem mais alta, quando comparada com o de duplo estágio. Nesse tipo de precipitador, há dois modelos de precipitadores eletrostáticos, que seria o do tubo-fio e a placa-fio. Em precipitadores eletrostáticos caracterizados por tubo-fio, o eletrodo de descarga e o tubo estão posicionados ao decorrer do eixo gravitacional, e, em grande parte, são empregados os processos de limpeza nas placas de coleta por meio de um filme líquido que atua na superfície do tubo. Já nos precipitadores do tipo placa-fio, existe uma série de fios de descarga, acoplados no eixo gravitacional, dos quais eles se localizam entre as placas de coleta que compõem o duto. As partículas elas são captadas pelas placas coletoras graças à atuação das forças elétricas e de Van der Waals. Em relação ao precipitador de duplo estágio, eles utilizam diferentes tipos de eletrodos para carregar e coletar, os quais funcionam de forma independente. Nesse precipitador, há dois estágios. O primeiro é o de carregamento, situado a montante do estágio de coleta, baseado em uma sequência de fios pequenos, carregados com sinal positivos. Conforme transita nesse estágio, as partículas que estão suspensas no fluxo de ar são carregadas por uma descarga corona entre o fio e a placa compatível. A tensão de corrente contínua usada nos fios é bem menor quando comparada com o de estágio simples. Ademais, o primeiro estágio ele é breve, possibilitando um intervalo de residência breve. Já o de segundo estágio, o de coleta, é 5 ou mais vezes mais demorado, com o objetivo de dar tempo considerável para que ocorra a coleta. Esse tipo de precipitador é empregado para pequenas escalas, por exemplo, em tecnologias de salas limpas. Na introdução também temos o item do dimensionamento e parâmetro de projeto, que engloba a área de coleta específica, considerações de projeto, eletrodos de coleta e voltagem, carregamento das partículas, velocidade de migração e eficiência de coleta. A área de coleta específica equivale à superfície total de coleta dividida pela vazão volumétrica. Esse parâmetro é importante para avaliar a eficiência da coleta e estabelecer as comparações entre precipitadores eletrostáticos.
Nas considerações de projeto é calculada a área da placa ativa de coleta, levando-se em conta a área de dois lados da placa, o número total de placas paralelas em toda a largura do ESP e o número de seções na direção do fluxo. Nos eletrodos de coleta e voltagem, é determinado que o espaçamento entre placas é de aproximadamente 20 a 30 centímetros para precipitadores eletrostáticos de placa-fio. No carregamento do fio de um precipitador eletrostático placa-fio, podem ser utilizadas as voltagens que variam de 20 a 100 kV. No entanto, normalmente são aplicadas voltagens de 40 a 50 kV. No item de carregamento das partículas, foi apresentada a fórmula do cálculo da carga de saturação de uma partícula, o qual leva em conta a permissividade no vácuo, constante dielétrica da partícula, diâmetro da partícula e intensidade do campo de carregamento. Já na velocidade de migração, as partículas em suspensão no gás carreador, ao adentrarem em um campo eletrostático de alta tensão, são deslocadas em direção às placas coletoras de sinal oposto. Então, assumindo que a partícula atingiu a carga de saturação, tem-se que o cálculo dessa velocidade de migração é realizado a partir da velocidade de migração da partícula de diâmetro, carga elétrica, fator de correção de Cunningham, viscosidade dinâmica do gás, diâmetro da partícula, intensidade do campo de carregamento, intensidade do campo de coleta. Por fim, temos a eficiência de coleta, que é calculada a partir da eficiência da partícula de diâmetro, velocidade de migração da partícula de diâmetro, área efetiva de coleta e vazão volumétrica do gás. Bom, esse trabalho tem por finalidade descrever de forma detalhada o funcionamento, vantagem e desvantagem de um precipitador eletrostático. Além disso, também serão analisados 2 estudos de caso, no qual será avaliado, de acordo com os padrões de emissões enquadrados em cada um desses casos, seu desempenho, eficácia, e será feita uma análise financeira a respeito da utilização de cada um desses equipamentos. O cronograma proposto para o desenvolvimento desse trabalho foi dividido em semanas, desde o dia 28 de agosto até o dia 6 de dezembro, podendo ser observado na imagem. Agora, iremos falar dos resultados e discussão do caso 1. Em relação aos parâmetros iniciais do processo, foram utilizados pressão e temperatura, concentração e constante dielétrica do material particulado, vazão, densidade e viscosidade do gás carreador, que no caso foi o A, e a distribuição granulométrica da amostra de material particulado, podendo ser observados os valores na tabela mostrada. No dimensionamento do precipitador, foi considerada a utilização de um precipitador eletrostático seco de placa-fio e de estágio único, um tipo usual para a indústria. Assim, adotou-se um valor médio para a área específica de coleta e também considerou-se as seguintes altura, largura, espaçamento entre as placas e o número de seções. A voltagem escolhida foi de 80 kV, que, embora usualmente sejam utilizados voltagens de 40 a 50 kV na indústria por questões financeiras e de segurança, nesse projeto utilizou-se uma voltagem maior com o propósito de atender à legislação. Em seguida, foi calculada a área da placa e o número de placas. Dessa forma, a intensidade do campo encontrada foi de 800.000 volts por metro. Dessa forma, a partir das equações apresentadas para o dimensionamento do precipitador, a eficiência global calculada foi de aproximadamente 100%. Essa alta eficiência global se deu principalmente pelo ajuste da voltagem até se obter uma concentração final que atendesse à legislação. E como esperado de um precipitador eletrostático, comumente com eficiência de 99,9%, o resultado está dentro do esperado para o cálculo do dimensionamento adotado. No gráfico à esquerda, pode ser observado a eficiência do precipitador por diâmetro médio utilizando a voltagem de 80 kV, sendo percebido que é eficiente para todos os diâmetros médios. Contudo, diminuindo a voltagem, ocorre uma redução da eficiência fracionária para diâmetros entre 5 e 10 micrômetros. Na imagem à direita é mostrado o gráfico de concentração final do particulado, variando a voltagem aplicada, sendo observado o comportamento de redução da concentração final conforme o aumento da voltagem. Para a voltagem de 80 kV, a que foi adotada no projeto, tem-se a concentração final de 48,8 microgramas por metro cúbico, sendo um pouco menor do que a permitida pela resolução do CONAMA número 491, com valor máximo diário de 60 microgramas por metro cúbico, dessa forma, cumprindo a legislação. Bom, vou falar brevemente da análise financeira. A gente fez 3 tipos de análise, né? Uma é, a gente pegou a fórmula de estimativa de custos de um processador eletrostático, que está na bibliografia recomendada pela professora, do Cooper, na qual ele elabora, né, na qual o Vatavuk, né, ele elabora uma equação de estimativa de custos do precipitador, que é essa aí, P igual a Azinho vezes Azão elevado a Bzinho, na qual o P é o preço de compra do precipitador, o Azão é a área da placa líquida em pés quadrados, e o Azinho e o Bzinho são constantes que vão variar de acordo com a área da placa líquida. Então, se a área for entre 10 mil pés quadrados e 50 mil pés quadrados, o Azinho vai ter um valor de 962 e o Bzinho de 0,628. Caso a área da placa líquida seja entre 50 mil pés quadrados e 1 milhão de pés quadrados, o Azinho vai valer 90,6 e o Bzinho 0,843. Essa equação ela foi validada pela Agência de Produção Ambiental dos Estados Unidos, que também tem na bibliografia que faz, né, a distinção de custos entre precipitadores tipo placa-arame e tubo-arame. Para trazer um panorama um pouco mais atual para a gente fez a cotação de 2 precipitadores de empresas diferentes, um referente à empresa Apoio Projetos e outro à Arwec. A da Apoio Projetos é um precipitador com aplicação para fábricas de vidro, ele possui 80 mil volts, e o valor, né, cotado para a gente foi de R$50 mil, sem um valor de manutenção anual de R$5 mil, que representa 10% do total. Foi o que o vendedor disse para a gente, mais ou menos, que a manutenção de um precipitador, geralmente anual, é 10% do valor do aparelho, do total. E o consumo elétrico do aparelho em kWh acarreta em um custo de R$1.000 mensal.
Já na empresa REC, que é uma empresa mais voltada para produzir precipitadores menores, para churrascarias, restaurantes, a cotação que a gente fez foi de um precipitador de 1.600 metros cúbicos por hora, e que opera numa voltagem de 12.000 volts. O preço dele, do equipamento, na unitária, é de R$ 7.373, e o valor das transições de entrada e saída referente a R$ 1.004. E também lembrando que o custo anual dele de manutenção iria ser aproximadamente de R$ 737 por ano. Bom, agora eu vou discutir um pouco sobre a análise financeira. Quando comparado contra os equipamentos de controle da poluição do ar, o precipitador eletrostático ele tem como vantagem a possibilidade de operação a altas temperaturas. Sua eficiência de coleta de partículas é aproximadamente 99% e possui uma mínima perda de carga e baixo custo também de manutenção. Os custos de um precipitador eletrostático variam de acordo com a vazão, de 1.600 a 33.000 metros cúbicos por hora do equipamento. A voltagem, o modelo a ser aplicado de acordo com as emissões dos poluentes da empresa ou o industrial que se deseja realizar o controle da poluição do ar. O aparelho ele requer uma manutenção anual, na qual o investimento necessário geralmente gira em torno de 10% do valor total do precipitador eletrostático novo, e ademais o aparelho ele possui um consumo de energia elétrica que varia de acordo com sua voltagem. Para a cotação do custo do precipitador com área de 131,3 metros cúbicos e voltagem aplicada de 80 kV, não foi possível calcular pela equação apresentada anteriormente pelo Diego, devido à área dimensionada não estar no intervalo utilizado pela equação. No entanto, conforme cotado pela empresa Apoia os Projetos, o custo de um precipitador operado a uma voltagem de 80 kV é aproximadamente de R$50 mil, com custo de manutenção anual no valor de 5 mil e com custo de consumo elétrico de 1.000 por mês. O novo estudo de caso escolhido pelo nosso grupo foi da usina termoelétrica localizada na região da África do Sul, descrito no trabalho a sua aplicação em relação ao desempenho e eficiência. O combustível usado nessa usina foi o carvão mineral e ele foi usado na coleta de gases de exaustão. Nos resultados e discussões do trabalho, foi calculado as dimensões do equipamento, como a área da placa, a largura total do precipitador e a intensidade do campo. Depois, foi calculada a eficiência a partir do diâmetro médio obtido. E, por fim, foi feito o cálculo do fator de Cunningham e para se obter a eficiência global de 97,50% por meio da eficiência fracionada. Bem, agora falando um pouco sobre o padrão de emissão, foi utilizado da CONAMA 436, do anexo 5 de 2011, que se diz respeito das termoelétricas, que utilizam carvão mineral como combustível fóssil não renovável, para aquecimento de turbinas e a geração de energia elétrica. Pode-se observar que a concentração de material particulado ultrapassou o limite estabelecido pela CONAMA de 50 mg por normal metro cúbico, com o valor feito nessa termoelétrica de 750,70 mg por normal metro cúbico. Agora, falando sobre as desvantagens e as vantagens, a vantagem foi a possibilidade de executar testes variados para as análises de desempenho e eficiência. E também apresentou uma boa eficiência de coleta nas partículas na faixa de 3 micrômetros e 20 micrômetros. E sobre desvantagens, não houveram desvantagens tão relevantes assim, porém, o equipamento ele apresentou um valor um pouco abaixo de 99% do convencional, além do custo elevado, sendo necessária uma mão de obra especializada para a aplicação do processo. Discussão dos casos. A partir da análise comparativa entre ambos os casos, notou-se que houve uma redução da eficiência no mesmo intervalo de diâmetro médio, aproximadamente entre 5 e 10 micrômetros. Isso ocorreu pois a distribuição granulométrica e fração mássica eram semelhantes, ocasionando uma eficiência fracionária também parecida. Com relação à escolha do melhor equipamento, percebeu-se que seria mais recomendado o precipitador do caso 1, visto que este atendeu aos padrões de emissão da legislação. Além disso, como a eficiência está atrelada ao dimensionamento, percebeu-se que o SCP do caso 1 está melhor dimensionado, visto que alcançou uma eficiência maior, de 100%, quando comparado do caso 2, de 97,5%, que foi um valor menor do que esperado para precipitadores. Assim, de forma a obter-se melhores resultados, no caso 2, poderia-se utilizar uma voltagem maior. Pode-se concluir que o precipitador eletrostático apresenta maior eficácia comparado a outras metodologias de controle de poluição do ar, devido ao seu alto intervalo de tamanho para a captação de partículas, operação em altas temperaturas, baixa perda de carga, baixos gastos com a manutenção anual do aparelho e uma vida útil prolongada, seguindo o Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias, o PREF, documento obrigatório para as regiões que não atendem os padrões de qualidade do ar e focando em criar estratégias para a redução de emissões de fontes fixas. No estudo de caso 1, o ESP demonstrou alta eficiência, porém foi necessário realizar um ajuste da voltagem do equipamento para atender os parâmetros de concentração previstos na legislação do CONAMA número 491, já que o ESP indicou menor eficiência em voltagens menores para a captação do MP. Além disso, os aspectos relativos à segurança e de custo foram vantajosos com o aumento da voltagem.
Já o novo estudo de caso, realizado em uma usina termoelétrica localizada na África do Sul, indicou uma menor eficiência comparado ao primeiro. As emissões da termoelétrica excederam ao limite da legislação. O limite abordado possui benefícios em relação à execução e análises verificam bom desempenho e eficiência do processo do equipamento. Agradecemos pela atenção e até mais.